Passar por tempestades é muito ruim. Mesmo sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, ainda assim é muito difícil. Quem disse que gosta de tempestade, tribulação, não deve bater muito bem da cabeça, não. Mas todo aquele que é maduro espiritualmente, que vive pela fé, sabe que em algum momento da vida a gente vai passar por tempestade. Pensando nisso, baseado em Marcos capítulo 4, onde o evangelista conta a experiência dos discípulos com Jesus em meio a uma grande tempestade, eu quero compartilhar com você o que eu tenho aprendido e coloco em prática na minha vida para enfrentar as tempestades da vida. Eu sou o pastor Luiz Almeida. Nesse canal eu falo sobre o evangelho simples. Esquece a religiosidade. Bíblia sim. E julgo, ó, para lado de lá. E sabe, ao final deste vídeo você vai te suspiro por ter passado pela tempestade. E se a tempestade não passou ainda, pode ter certeza, as mensagens que você vai ouvir aqui vão te ajudar e vão te fortalecer para enfrentar essa tempestade e as tempestades futuras. Quando nós enfrentamos tempestade, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que o fato de nós vivermos pela fé, isso não nos impede de passarmos pela tempestade. Quer ver uma coisa? Marcos 4, no versículo 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Sabe quem disse passemos para o outro lado? Foi Jesus. Ou seja, os discípulos, eles seguiam Jesus. Muitos deles largaram seus ofícios, os pescadores como Pedro, Tiago e João, Mateus largou a coletoria, coletando impostos, ou seja, eles já largaram a vida e estavam seguindo Jesus, ou seja, eles viviam pela fé. E mesmo assim, com Jesus no barco, eles passaram por tempestade. Meu irmão, se você está passando por tempestade, mesmo você estando na fé, não fica se questionando, não. Poxa, eu estou na fé agora. Certa vez eu fui procurado por uma senhora num gabinete, ela falou, pastor, eu estava no mundo, sobrava dinheiro, sobrava tudo, era uma abastança, e agora que eu estou na fé, está faltando tudo, eu só estou passando por tribulação. E naquele momento eu não sabia muito o que falar a ela, perguntando a Deus, o que eu digo para essa senhora. Na mesma hora veio um discernimento e eu disse para ela assim, que a chocou e vai chocar você também. Eu falei, seja bem-vindo ao Evangelho. E aí eu comecei a explicar para ela o que eu estou te explicando agora. O Evangelho não significa que nós não vamos ter dificuldade, que nós não vamos ter tempestade. Faz parte. E entender isso faz a gente nos fortalecer na fé, faz a gente crescer e entender cada vez mais os propósitos de Deus na nossa vida. Porque quando nós passamos por tempestade, nós vamos sentir medo. Faz parte. Sentir medo faz parte da natureza humana. Isso significa que nós somos humanos. Olha só no versículo 37. Levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Marcos diz aqui: levantou-se grande temporal de vento. Mateus, relatando essa mesma passagem, no capítulo 8, no versículo 24, ele usa a palavra no grego seismo, que é a mesma palavra utilizada para tremores, erupções e até vulcões. Ou seja, não era qualquer tempestade, era uma senhora tempestade. Como Marcos mesmo disse, um grande temporal, é algo medonho. Então eles sentiram medo. Isso faz parte. O medo, na verdade, ele preserva a nossa vida. E mesmo na fé, mesmo tendo experiências, milhares de experiências com o Senhor, isso não vai nos impedir de sentir medo, porque nós somos humanos. E nisso a gente precisa ter certeza para a gente correr para Ele e também nos entender. Faz parte da vida. Também quando nós enfrentamos tempestade, é normal a gente se esquecer de dar o like no vídeo. Eu entendo você, se você esqueceu de dar o like ainda, é normal, você está no meio da tempestade e não é fácil, né? A gente fica atribulado. Mas você que já tem me assistido aqui sabe o teu like ele me ajuda a alcançar pessoas que também estão no meio da tempestade, pessoas que estão perdidas e precisam ouvir uma palavra como essa para dar ânimo a elas, para elas continuarem, porque a tempestade vai passar. Para que elas também entendam que passar por tempestade não significa que você está em pecado. Sim, passar por tempestade não significa que nós erramos. Como acabamos de ler aqui no versículo 35, os discípulos passaram por tempestade porque eles estavam obedecendo o Mestre. Foi Jesus que disse, entra no barco, vamos passar para o outro lado. Então, ao obedecer o Mestre, eles passaram por uma grande tempestade que se abateram. Olha só, dentro deles ali existiam pescadores como Pedro, Tiago, João, André, ou seja, homens que conheciam bem o mar da Galileia, mas se abalaram no meio daquele temporal e eles estavam ali por quê? Porque estavam obedecendo o Mestre.
Ele não estava em pecado. De repente você está passando por tempestades porque resolveu assumir esse ministério, resolveu assumir essa função na igreja, ou porque está orando pelo teu vizinho, pelo teu marido, pela tua esposa, não importa. Você resolveu assumir uma obediência de Cristo, falar do Evangelho, viver uma vida correta, não pecar, não roubar, não compactuar com as coisas que estão fazendo errado no teu trabalho, e você está passando por tribulação. E isso não é por causa do pecado. Isso é porque você está obedecendo o mestre, porque você está em obediência, entendeu? Então a gente precisa ter essa consciência que as tribulações não significa que é pecado, né? Não podemos fazer como os amigos de Jó, que viram ele no meio daquela tribulação, daquelas lutas todas, e começaram a questioná-lo como se eles estivessem em desobediência ao Senhor. Passar por tempestade não significa pecado. Pode ser muitas vezes a obediência ao Senhor que te levou a isso. Mas a gente precisa entender que muitas vezes nós passamos por tempestades porque o Senhor tem algo a nos ensinar. Porque as tempestades, elas têm seu viés pedagógico. Toda tempestade, ela tem algo para nos ensinar. Toda tribulação na vida. Tenha certeza disso. Se você perdeu alguém querido, se você está passando por um momento de baixa, se o teu ministério está fraco, se você está chateado, pode ter certeza, tem algo para te ensinar, tem um viés pedagógico. Olha só aí comigo no versículo 41. Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros. Os discípulos começaram a falar entre si: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu querido, os discípulos não estavam na primeira experiência com Jesus, não. Eles não passaram a seguir Jesus naquele momento, eles já tinham tempo com Jesus. Já tinham, como eu falei, já tinham largado seus ofícios, eles conheciam toda aquela região ali, já tinham visto Jesus pregar e ficaram maravilhados, ouviram de João Batista, alguns deles que ele era o cordeiro que tirava o pecado do mundo. Eles tinham visto Jesus fazer milagres, curar pessoas, expulsar demônios, multiplicar, só que eles ainda faltavam coisas para conhecer no Senhor. Muitas vezes nós passamos por tempestades porque nós precisamos conhecer mais o Mestre. Nós precisamos conhecer o Mestre como eles, a ponto de se indagar. Quem é este? De repente você está numa tempestade achando assim, já era, o meu barco vai afundar, não tem mais jeito, já orei, já jejuei, não faço mais, já fiz de tudo, já mudei de igreja, já pedi todas as pessoas do ciclo de oração para orar e nada mudou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você, daqui a alguns momentos, vai dizer, quem é este? Você vai ser impactado. Eu profetizo na tua vida que você vai conhecer um mestre que vai se levantar no teu barco e vai dizer assim: vento, mar, se acalme. E você vai ficar maravilhado como os discípulos, porque eu já fiquei muitas vezes. Gente, eu até me arrepio, sabe por quê? Quantas vezes eu já vi o Senhor ser Deus, tudo na minha vida, Deus maravilhoso, de forma que eu fiquei impactado, porque eu não tinha conhecido aquela parte do Senhor. Deus tem mais coisas para revelar na tua vida, querido. Deus ele quer mostrar o grande poder na tua vida. E essa tempestade não é para te matar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Também o texto bíblico diz em Romanos: eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não vai se comparar com a glória que há de ser revelada. Tudo que você está passando, essa tempestade, esse sofrimento, esse choro, que parece que não vai acabar, tem um momento certo para acabar e, principalmente, tudo isso vai servir para você conhecer mais o Mestre. Essa tempestade é para você conhecer esse Mestre maravilhoso na tua vida. Se esse vídeo ele está fazendo a diferença na tua vida, coloca aí no comentário, diga amém, eu recebo, o Mestre é o Senhor da minha vida, essa tempestade não vai me matar, coloca no comentário. Mas não vai ser um simples comentário, vai ser uma declaração de fé, porque o Senhor tem uma obra na tua vida. Considere se inscrever nesse canal. Se você se inscrever, aperta o sininho também, porque aí quando eu lançar o próximo vídeo, você vai receber. Se você ainda não deu like, coloca o like agora aí, porque isso também ajuda. E principalmente, sabe aquele grupo que você participa, que as pessoas colocam um montão de coisa lá, que aí é uma baboseira, e muitas vezes você só fica só olhando e não faz nada. Coloque, compartilha esse vídeo lá no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo do futebol, porque tem gente lá que está passando por tempestade e precisa ouvir essa palavra. Bom, por enquanto é só. Tá vendo um desses vídeos aqui? É só escolher um deles e você vai ouvir uma mensagem sobre o Evangelho simples. E a gente já se encontra lá em alguns segundos.